Olá, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou apresentar para vocês uma análise de resultado dos processos. Então, nós estamos fazendo um caminho, nós analisamos as novas entradas de processos e agora nós vamos analisar o resultado, o que esses processos tiveram de encerramento, se eles foram favoráveis aos nossos clientes ou desfavoráveis. E nesse meio caminho nós temos também desistências, às vezes o cliente que faz contrato e depois acaba não dando continuidade, não conseguimos mais contato. Isso tudo é muito importante de analisar e o resultado, sobretudo, ele é importante nas contratações no êxito. Então, nós advogados, nós podemos cobrar um valor antecipadamente para ingresso com o processo judicial e contratar um percentual no êxito desse processo. Então, se eu tenho essa contratação no êxito, eu preciso ter indicadores para saber qual é o percentual que eu estou tendo de demandas com encerramento, com resultado favorável. E também uma outra questão que nós abordaremos nesse vídeo, que eu vou mostrar para vocês o impacto que traz, quando a base de dados não está com os registros completos e como isso pode então impactar na análise de indicadores. Vamos lá. Vamos continuar então a criação do nosso dashboard e acrescentei aqui uma página chamada análise de resultados. Para fazer essa análise de resultados, eu vou utilizar dois gráficos, porque eu vou fazer duas análises bem principais com esses dois gráficos. Então, primeiro, um gráfico pizza, que nós já conhecemos. Vamos colocar a informação de resultado na legenda. E em valores, vamos colocar a contagem de ficha. Temos aqui, então, a situação dos processos, de todos aqueles processos que nós temos lá no panorama geral, que são os 5.394 processos. Então, desses 5.394, eles estão distribuídos assim com relação à situação do processo. Mas esse gráfico aqui, eu vou querer analisar somente os que já estão arquivados. Então, nós podemos fazer isso de duas maneiras. Ou nós colocamos a segmentação de dados, vamos colocar como filtro o arquivo, então eu vou dizer aqui que eu quero somente o que está no arquivo morto. Está no arquivo morto. Ou então eu posso, aqui na aba de filtros, criar um filtro nesta página também do arquivo. Coloco aqui arquivo, e que eu vou querer somente um arquivo morto. Então, são duas maneiras que nós podemos fazer a filtragem desses dados, ou pela segmentação de dados, ou pelo filtro na página inteira. Além disso, é bem interessante a gente saber quantos processos a gente tem aqui. Então, eu vou criar um visual de cartão com o total de processos. Então, é uma contagem de ficha novamente, que ele vai me dizer então que eu tenho 4.078 no total de processos. Aqui vamos organizar aqui o nosso gráfico. E nós podemos inclusive deixar ele um pouquinho mais para cá, porque tem muita informação já no nosso dashboard, então para ficar mais simples de a gente saber do que a gente está tratando, a gente pode colocar ali
um título. Nós podemos acrescentar um título para essa nossa página. Então, eu venho aqui em caixa de texto, ele vai me dar aqui, eu vou colocar análise dos processos arquivados por resultado. Aqui ele já me traz toda a informação, então não preciso ficar me lembrando de que se trata essa página, não. Eu já tenho aqui toda a informação que eu preciso. Análise de processos arquivados por resultado. Vou trazer esse um pouquinho mais para baixo. Os processos. Eu quero arquivados aqui em cima e embaixo por resultado. Arquivados por resultado. Aqui, como vocês se lembram, a gente também pode mudar o título desse cartão aqui. Ou eu posso acrescentar um título a ele, porque ele não tem um título. Quando a gente vem aqui, não tem um título, então eu posso acrescentar um título e posso colocar aqui título. Total de processos arquivados. E ele aparece aqui em cima. Então, qual é esse meu título? E aqui embaixo ele vai me dizer contagem de ficha. Ou então eu posso não colocar título e utilizar aquela ferramenta de alterar, renomear somente para este visual e colocar aqui total de processos arquivados. Eu prefiro assim porque ele fica um pouco mais clean, o cartão, com menos informações. Porque a gente tem informação é muito bom, mas a gente também tem que tomar cuidado com o excesso de informações no nosso dashboard, porque isso pode nos tirar a atenção do que realmente a gente precisa analisar. Aqui também eu posso renomear esse meu gráfico, colocar processos por resultado. E a gente pode deixar esse gráfico, que já é um gráfico, como a gente já viu anteriormente, um gráfico dinâmico. Eu posso colocar uma outra informação que vai ajudar a gente a fazer uma outra análise. Mas antes disso, eu vou vir aqui. Vejam, para ficar um pouco melhor de visualizar esse gráfico, eu posso fazer algumas personalizações nele aqui no rótulos de detalhe. Então, eu tiro a legenda e já coloco para que ele apareça tanto o valor, o percentual e a que se refere, que seria a legenda. Aí fica mais fácil de bater o olho e já visualizar. Opa, demanda favorável foi 44%, demanda desfavorável foi 24%. Né? Só lembrando que, na realidade, dependendo de como você organiza esses dados, todas essas outras fatias aqui, elas são resultados que não são favoráveis, porque eles são outros tipos de arquivamento que não tiveram resultado favorável. Exceto por alguns, por exemplo, tem consultivo, mas a maioria vai ser de resultados em geral desfavoráveis. E esse roxinho aqui que é realmente o favorável, então 44% são favoráveis. Além disso, eu posso colocar uma outra informação. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma forma de a gente trabalhar com esse gráfico, em que eu vou
clicar em cima da fatia e ele vai me trazer uma outra informação. Aqui ele não está me trazendo nada, ele somente realça essa minha fatia. E para que ele me traga uma outra informação, eu preciso acrescentar mais um campo aqui na legenda. Então eu quero, por exemplo, o campo produto. Por quê? Porque eu vou querer saber desses aqui favoráveis, quais que foram os produtos que mais tiveram esse resultado favorável. Então, vejam, além de colocar aqui na legenda mais um campo, eu preciso habilitar o drill down. Eu vou habilitar. Agora, quando eu clicar aqui, ele vai me abrir uma outra informação. Então, ele me disse que dos processos que eu tive, a maior quantidade de favoráveis foi do produto 20. Legal, o produto 20, pelo que a gente viu aqui no panorama geral, ele era realmente o produto que a gente mais teve entradas. Então, vamos dizer assim, espera-se que ele seja o produto que tenha realmente o maior percentual também de resultados favoráveis. Só que aqui eu estou analisando somente os favoráveis. Outra análise que é bem interessante de a gente realizar é, desses produtos, quantos eu tive o resultado favorável, qual o percentual? Isso é bem interessante porque se é um produto que eu tenho uma contratação de percentual no êxito e ele está tendo um baixo percentual de resultado favorável, é algo que eu preciso ficar atento. Então, nós vamos analisar, legal, analisamos o produto 20, vamos voltar, para a gente voltar é só clicar nessa setinha aqui, tá, pessoal? Vou deixar habilitado o drill down. Eu acho que a gente pode dar uma recolhidinha aqui, para que a gente consiga fazer o nosso outro gráfico. Vejam aqui que ele ainda me deu um percentual de processos que estão com a situação em andamento. Por que isso? Isso é erro de preenchimento na base de dados, de registro na ficha lá do software de gestão, não foi arquivado o processo e não foi mudada a situação. Então, esse é um ponto já do que eu comentei que mostra que o registro incorreto na base de dados, ou incompleto, ou desatualizado, pode trazer aqui alguns impactos. Nesse caso aqui é pouco, porque deu 1,77, não são tantos que estão com esse erro, mas se fosse um percentual maior, já teria que, peraí, precisa, se a gente não tem um procedimento para que seja observado a alteração na situação, então precisamos criar um procedimento. Então, os indicadores, eles sempre vão nos trazer insights, sempre vão nos trazer informações que vão ser importantes para a gente, nem que seja para a gente mudar alguma coisinha no nosso fluxo, às vezes não é uma decisão tão importante, mas é uma decisãozinha ali que é um detalhezinho que vai fazer toda a diferença mais para frente. Para a próxima análise que a gente vai fazer, vamos utilizar o gráfico de barras clusterizado. Aqui no eixo X, a gente vai colocar a contagem de ficha. Contagem. No eixo Y, eu vou colocar o produto. E, além disso, eu vou colocar o resultado embaixo. Vejam que é exatamente o contrário. Aqui eu tinha resultado em cima e produto embaixo, e aqui eu tenho produto em cima e resultado embaixo. Vou habilitar o drill down. Quando eu clicar aqui, ele vai me dizer que dos processos que foram realizados de produto 20, nós tivemos a maior quantidade de demandas desfavoráveis. Vamos colocar para ele me mostrar o número, rótulo de dados. E esse gráfico de barras clusterizadas, ele me permite colocar uma outra informação também. Então, vejam, aqui eu coloco a contagem de ficha e mostrar valor, eu peço nenhum cálculo. Por quê? Porque eu quero saber o número mesmo de produtos que eu tive. Mas eu posso acrescentar, eu coloco mais uma vez a contagem de ficha aqui embaixo, contagem,
E eu peço para ele me mostrar o valor como porcentagem do total. E ele já me traz aqui que do produto 20, ele corresponde a 40% de todos esses processos aqui que estão arquivados, dos 4.078, 40% são de produto 20. E quando eu clicar aqui, ele vai me dizer que 44% foi de demanda desfavorável. De demanda favorável, eu tive 33% do produto 20. E como eu já tinha mostrado para vocês, cada vez que a gente mexe aqui, ele é interativo, ele mexe nos outros gráficos, nos outros visuais que eu tenho aqui. Então, pessoal, aqui vocês podem deixar um pouco menor para a gente deixar esse gráfico aqui, que tem um pouco mais de informação, um pouco maior, enfim, podemos fazer as nossas distribuições ali, disposições conforme a gente entender que é melhor. Vamos deixar esse aqui mais centralizado para ficar mais bonitinho. Podemos mudar aqui o nome para processos por produto e resultado, que é exatamente o que a gente tem. E aqui embaixo ele vai me dizer contagem de ficha e percentual da contagem de ficha. Então, temos aqui mais uma página do nosso dashboard finalizada. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.